Hoje os gringos vão enfrentar o português, descobrir comidas que viciam, revelar choques culturais e contar como o Brasil mudou suas ideias sobre amor, família, beleza e costumes que parecem normais para nós. Uma estrangeira decidiu encarar um dos maiores desafios de quem aprende português: os sons nasais. Ela tenta entender palavras como não e João, mas percebe que nossa língua tem detalhes que parecem impossíveis para quem vem de fora. Brasileiros, me expliquem por que vocês fazem bullying com sons, por exemplo, a palavra não. Por que não explicitamente não? Ou tipo, não em inglês? Por que aparece som nasal? Eu até escuto esse som, mas eu não entendo como eu devo pronunciar ele. E o nome do meu namorado é João. Isso é outro nível de dificuldade para mim. Já tem até um vídeo no canal mostrando como a minha família sofre tentando falar esse nome. Eu não sinto esse som. Às vezes eu não consigo ouvir direito. Quando eu tento falar João, parece que eu estou só imitando um som. Mas, na verdade, eu não entendo como ele deveria soar. Às vezes eu penso, por que as letras não podem simplesmente ter um som normal? Por que, de repente, o som vai para o nariz? E o mais engraçado é que esse é só um som. No português tem vários sons assim, que eu simplesmente não entendo. Por exemplo, sim. O que a letra M fez chiado? Mas tudo bem. Sobre isso eu conto em um outro vídeo, se você quiser. É engraçado ver alguém tentando explicar algo que para nós é automático. O português realmente tem sons que confundem muitos estrangeiros, principalmente quando eles tentam descobrir por que uma letra parece sair pelo nariz. Uma norueguesa revela os pensamentos que tinha quando chegou ao Brasil e admite que muitas ideias mudaram depois de conhecer melhor nossa realidade. Ela mostra como morar em outro país transforma completamente a forma de enxergar as coisas. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensava muitas coisas que hoje eu tenho muita vergonha, mas eu vou compartilhar aqui com vocês porque pode ser útil. Eu era muito nova, eu tinha 22 anos e, como vocês sabem, nasci na Noruega, fui criada na Noruega. Então, como norueguês, você não tem muita experiência de vida, de coisas ruins. Enfim, coisa que eu pensava era, por exemplo, por que as pessoas pobres fazem unha toda semana, sendo que não tem dinheiro no fim do mês? Ou, por exemplo, por que eles não se tornam vegetarianos? Porque na época eu era vegetariana e eu ficava assim, você não tem dinheiro? Solução o quê? Não comprar carne. A louca. Aí eu pensava, por que eles votam em políticos corruptos? Como assim? Como que se conformam com isso? Ou, por exemplo, por que os muros aqui são tão altos? Por que os ricos querem se isolar do resto da sociedade? Por que quem tem poder não tenta diminuir a desigualdade social? Essas coisas. E são coisas que o norueguês provavelmente vai pensar. Sua esposa, seu marido, se você for casado com um norueguês, talvez nunca vai entender 100% como que é o Brasil, como é a cultura brasileira sem morar aqui. Talvez até morando aqui não vai ter essa compreensão, né? Talvez você tenha que aceitar que a pessoa nunca vai entender 100%. Esse é um ponto interessante porque muitas vezes julgamos uma cultura usando a nossa própria realidade como referência. Só vivendo o dia a dia de um país conseguimos entender detalhes que parecem estranhos quando olhamos de longe. Uma gringa morando no Brasil conta que os brasileiros estão estragando algumas coisas que ela amava, mas a verdade é que ela descobriu versões brasileiras tão exageradas e deliciosas que ficou impossível voltar atrás. Sou uma gringa morando no Brasil e a minha situação só tá piorando. Cada dia que passa, o brasileiro estraga mais uma coisa pra mim. Sabe aquelas coisas que você cresceu amando e acha que são perfeitas? Pois é, o brasileiro pega e destrói isso pra mim. E calma, porque eu vou explicar e dar um exemplo. Assim, era a pizza que a gente pedia na Áustria.
Não tô falando que é ruim, gente, mas não falta um monte de coisa, tipo aquele toque especial. Só que eu comi a minha vida inteira e eu achei que isso era perfeito, eu amava. Cara, essa pizza da Áustria parece que tá fazendo dieta, que tá fazendo jejum intermitente, alguma coisa assim. Porque não é possível que tenha um pingo de queijo, 3 pedaços de salame e a pizza brasileira vinha arregaçando. Olha isso, frango, catupiry, pizza de nachos, pizza com pernil, pizza de qualquer sabor que você pode imaginar. Calma, porque a melhor parte eu nem mostrei ainda. Pizza doce. Gente, tem uma coisa mais perfeita nesse mundo? Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas era tudo que faltava pra eu ser 100% feliz. Então é isso, né? Mais uma vez, os gringos perderam essa batalha pro Brasil. Mas também, como que a gente vai competir com isso? A batalha da pizza realmente parece injusta. Enquanto alguns países seguem uma linha mais simples, o Brasil decidiu colocar criatividade em tudo. Quando aparece pizza doce, catupiry e vários sabores diferentes, fica difícil alguém não se render. Um estrangeiro explica por que decidiu deixar o primeiro mundo para viver no Brasil. Entre amor, família e vontade de ajudar, ele mostra que qualidade de vida não depende apenas de dinheiro ou desenvolvimento econômico. Por que você vai sair do primeiro mundo para morar no Brasil? Beautiful country. I love Brazil. I've been to Brazil 5 times. Friendly people. What about the economy? Love the economy. I'm gonna come build in Brazil. Gonna build a house in Brazil. No, we don't have pancakes in there. We will. Nothing gonna change your mind? I love America, but I love Brazil too. So I can go there, take care of my wife, take care of my mother-in-law, take care of people that need help, and I can teach you how to make pancakes. Bye. Ciao. Muita gente pensa que sair de um país desenvolvido não faz sentido, mas esses relatos mostram outra visão. Para algumas pessoas, estar perto de quem ama e viver novas experiências pesa mais do que qualquer estrutura. Uma brasileira vivendo nos Estados Unidos compartilha aquilo que perdeu valor para ela depois de sair do Brasil. Com comida, Natal e família, ela mostra que algumas coisas simples acabam fazendo muita falta quando estamos longe. Coisas que tem no Brasil que aqui nos Estados Unidos simplesmente perderam a graça. Se você mora fora, provavelmente vai sentir isso comigo. Primeiro de tudo, o McDonald's. Só de não ter o nosso Cheddar McMelt já perde a metade da graça. É ou não é? O sanduíche do McDonald's aqui é totalmente diferente do sanduíche do McDonald's do Brasil. Lá tinha mais sabor, parece, sabe? Tinha mais emoção. Aqui a gente morde e pensa, tá, mas cadê o cheddar cremoso, escorrendo, que fazia aquela diferença? Quem sabe, sabe. Uma outra coisa são os shoppings e a decoração de Natal. Eu sou apaixonada pelo Natal. E aqui é sempre igual. Todo ano, a mesma árvore, a mesma luz, a mesma decoração. Enquanto no Brasil, não. Especialmente no shopping Flamboyant, lá em Goiânia, que é o shopping da minha cidade. Gente, aquilo era um evento. Todo ano, uma decoração nova, gigantesca, mágica. Parecia que você estava entrando num filme. E aqui não tem todo esse encanto. Agora, o pão francês, essa sim é uma das minhas maiores saudades. Aqui não tem aquela crocância perfeita, aquele barulhinho quando o pão quebra, aquele cheiro de padaria, 6 horas da manhã. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. E no Brasil, eu e meu marido, a gente tinha padaria, então a gente era acostumado com tudo fresquinho, variedade absurda, aquele balcão lotado de coisas boas. Já aqui na Califórnia, pelo menos aqui onde eu moro, não tem padaria brasileira desse jeitinho. E isso faz uma falta enorme. Pra fechar, almoço de domingo. Ai, como no Brasil eu amava ir pra casa da minha sogra ou pra casa da minha mãe, comer aquela comidinha cheia de amor, aquela bagunça gostosa da família reunida, gente falando alto, cheiro de comida, risada, sensação de lá. Isso realmente foi o que mais me pegou aqui. Aqui nos Estados Unidos, domingo é só mais um dia, não tem tradição, não tem aquele aconchego, não tem família reunida. E aí é que bate a saudade. Me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua maior saudade do Brasil. É curioso como detalhes pequenos viram grandes lembranças. O pão francês da padaria, o almoço em família e aquela decoração de shopping no Natal parecem comuns, mas para quem mora fora, viram verdadeiros símbolos de saudade. Um casal estrangeiro conta os maiores choques culturais que teve no Brasil, entre crianças participando das festas até tarde e a famosa panela de pressão, eles descobrem costumes brasileiros bem diferentes da realidade deles.
Se a gente levou algum choque cultural do Brasil, o maior choque, que foi choque mesmo, foi ver crianças fazerem parte da vida social dos pais até a noite. Porque na Inglaterra as crianças vão dormir muito cedo. E é o que eu vi crianças, tipo, nas festas de família, sabe, 9, 10, 11 horas da noite, ver crianças na rua brincando ainda enquanto os pais estão socializando. Que eu acho legal, porque eles fazem parte da vida dos pais, mas foi um choque mesmo. e um choque foi encontrar a panela de pressão. A gente não tem no Peru panela de pressão assim. Mas fora disso, a gente tem muita coisa em comum. Esse negócio do calor humano do latino. Mas eu perguntei, você já sabe usar a panela de pressão? Não sei Eu usar. sei. Então ele é mais brasileira do que eu. A parte da panela de pressão representa muito bem essas diferenças do cotidiano. Para nós, é algo comum na cozinha, mas para muitos estrangeiros parece até um equipamento misterioso. São essas pequenas coisas que tornam o Brasil único. Uma finlandesa compartilha como o Brasil mudou sua visão sobre feminilidade, beleza e relacionamento. Ela compara duas culturas diferentes e explica como descobriu novas formas de valorizar características que antes não eram tão importantes para ela. A cultura finlandesa aprecia tanto a igualdade entre o homem e a mulher que às vezes a gente fica confuso se a gente não deveria ser homem. Já no Brasil eu vi que a mulher pode ser mais frágil, a mulher pode ser mais feminina e isso é bonito, que você não precisa e nem deve ter a mesma força que o homem tem. E você pode sim admitir que você precisa dele. Na Finlândia não é muito comum o homem carregar as coisas da mulher, por exemplo. Tem homem cavaleiro na Finlândia também, mas não é uma coisa que é comum na nossa cultura mais. O Brasil também me ensinou que ser um pouco vaidosa não é necessariamente uma coisa ruim. E sim curtir de ser mulher. Curtir que você tem uma beleza. E não me entenda mal, não é que a mulher finlandesa não se arrume. É porque a gente valoriza mais a carreira. E isso também não é ruim. Mas eu acho que essas duas coisas podem andar de mão dadas também. Eu ainda continuo com minhas raízes finlandesas. Por exemplo, eu não curto muito unha grande e unha pintada. Mas eu acho que a mulher finlandesa pode aprender das brasileiras de se valorizar mais. E entender que pra gente ser valorizada, a gente não precisa ser igual ao homem. Na Finlândia, isso chegou a um ponto onde o homem tem medo da mulher. E enquanto a mulher fica lutando tanto pela igualdade com o homem, ela acaba perdendo o que ela tem de mais precioso, que é de ser mulher. Esse tipo de comparação sempre gera reflexão, porque mostra que cada sociedade valoriza aspectos diferentes. Ela não abandona suas raízes, mas reconhece que aprendeu com as brasileiras uma maneira diferente de expressar cuidado e autoestima.